Fala galera, tudo beleza? Então mais um vídeo aqui para você aprendendo muito sobre programação. E no vídeo de hoje eu queria responder a pergunta mais feita a mim. Eu digo a mais feita, não é a questão de ser, é uma pergunta que eu recebo repetidamente. Não. É a mais feita de todos os tempos, tá? Disparado em primeiro lugar. A mais perguntada. A mais perguntada. E qual é essa pergunta? Você já sabe pelo título, né, do vídeo, mas tudo bem. Em quanto tempo você consegue aprender a programar? Isso aí eu recebo todos os dias, várias vezes por dia, na verdade, tá? Gente perguntando em quanto tempo ela vai conseguir aprender a programar. E para responder essa pergunta, quem já começo dizendo que é irrespondível, mas para a gente chegar o mais próximo dessa resposta possível, vamos responder outras perguntas que vão te ajudar a entender, tá? A primeira delas, o que significa aprender a programar? Muita gente vê essa questão de aprender a programar quando você diz que você aprendeu a programar, quando você sabe absolutamente tudo, você é o expert, não existe nada no mundo da programação que você não saiba. Levando isso em consideração, você nunca vai aprender a programar, já te adianto. Porque você vai sempre aprender mais coisas todos os dias. Então, vamos descer um pouquinho mais esse patamar. O que seria então aprender a programar? Aprender a programar é quando você consegue criar o que você bota na sua cabeça. Então, por exemplo, você quer criar uma loja virtual para um cliente ou para você mesmo, para sua esposa vender, enfim, o que ela quiser vender. Então, quando você põe uma ideia na sua cabeça, eu quero desenvolver uma loja virtual. E aí você consegue botar em prática isso, ou seja, você consegue criar essa loja virtual, a gente consegue dizer então que você aprendeu a programar. Inclusive, quando você está, por exemplo, começando a aprender a programar, uma das primeiras coisas que a gente faz, né, é a famosa calculadora. Então você põe um número, você põe outro número, e aí o próprio sistema que você criou vai pegar esses números e vai somar, vai multiplicar, dividir, subtrair, etc. Então, isso é um sistema chamado calculadora. Então, a partir do momento que você pensa com você mesmo, beleza, eu quero criar uma calculadora, e você cria essa calculadora, você pode dizer que você aprendeu a programar. Agora, obviamente, você vai aumentar esse nível, mas você já aprendeu a programar, entende? Você vai agora aumentar a complexidade dos sistemas que você faz. Por exemplo, não é só Michael Jordan que sabe jogar basquete. Todas as outras pessoas que estão na NBA sabem jogar basquete. E, aliás, quem está na NBA é profissional do profissional do profissional. Então, aquele cara que está lá na quadra, na sua cidade, jogando agora, ele sabe jogar basquete. Então, ele aprendeu a jogar basquete. Isso não quer dizer que ele ainda não tem um longo caminho até chegar a Michael Jordan. Entende o que eu quero dizer? E aí vamos agora para uma outra variável sobre aprender a programar, que é quanto tempo você tem disponível para se focar em programação. Afinal, você não vai aprender a programar por osmose, você não vai aprender a programar dormindo, você não vai aprender a programar pensando em aprender a programar, você vai aprender a programar estudando. Então, logicamente, quanto tempo de estudo você tem disponível para você? E aí tem gente que tem meia hora por dia, tem gente que tem 1 hora, tem gente que tem o dia inteiro, tem gente que tem 10 minutos, tem gente que só consegue aprender a programar, só tem disponível, né, tempo para aprender a programar quando está no ônibus, né, quando está, enfim, acordando 30 minutos mais cedo. Não tem problema, se você tem meia hora para programar, programe durante meia hora. Programe, estude sobre programação, entenda, está dentro do mundo da programação. Porque é esse tempo que vai contar, obviamente, para você ir galgando conhecimentos, tá? E aí não é só quanto tempo você estuda programação, mas quanto tempo você pratica. Ou seja, não adianta de nada você ficar só assistindo aulas, assistindo videoaulas, lendo tutoriais, etc. se você não faz exatamente o que eu falei para você fazer no começo desse vídeo. Tem uma ideia e cria essa ideia. E essa ideia não precisa ser logo de início o foguete para ir para Marte. Você pode começar, como eu falei, com uma simples calculadora, depois vai para uma galeria de fotos e assim vai subindo. Então, além da variável de quanto tempo você tem disponível, a gente tem que também ver quão efetivo é o uso desse tempo. Ou seja, o quanto você estuda e o quanto desse tempo disponível você pratica de verdade. Você põe em prática criando coisas, errando, que é nos erros que você mais vai aprender, tá? Já adianto. Então você tem que saber dividir, por exemplo, aqueles 20 minutos que você tem por dia disponível.
Então você pega 10 minutos e você assiste uma aulinha. E aí os outros 10 minutos você tenta botar em prática em alguma coisa que veio da sua cabeça, né? Sobre aquela aula de 10 minutos que você viu. Entende? Então, boneco, pelo amor de Deus, me dá uma média pelo menos, para eu ter uma resposta na minha cabeça de quanto tempo eu preciso para aprender a programar. Tá, eu vou te dar uma média, tá? Mas levando em consideração que essa média ela varia entre x e 100x, tá? Então, em média, baseado nos nossos alunos, no tempo que eles levaram, todas as pessoas que começaram do zero mesmo e que, enfim, começaram a criar os seus próprios sisteminhas, a gente normalmente indica que entre 2 e 4 a 6 meses, normalmente é o tempo em que você começou a estudar e que você consegue desenvolver alguma coisa já. E tipo, você tem uma ideia e você consegue botar aquela ideia em prática. E aí, como eu falei, tem pessoas que com um mês já conseguem fazer isso, tem pessoas que com 2 anos já conseguem fazer isso. Então não importa. O importante é você seguir o seu ritmo, tá? Porque se você seguir o ritmo de outra pessoa, das duas umas, tá? As duas, uma. Ou você vai ficar frustrado porque aquela pessoa tem mais tempo disponível, está usando o tempo de forma mais efetiva, enfim, todas aquelas variáveis que eu falei, né? E ela está conseguindo se progredir mais rápido. E se você se comparar com outra pessoa que está usando ineficientemente o tempo, etc., você vai acabar diminuindo o seu ritmo porque você está se comparando com uma pessoa que está abaixo de você. Então o segredo é nunca se comparar a outras pessoas, sempre segue o seu ritmo. Sempre estudando o tempo disponível que você tem, sempre praticando esse tempo disponível, que aí, com o tempo, você vai galgando conhecimentos. E aí, quando você menos esperar, aquele código que no início do seu aprendizado você viu, você não entendeu nada dele, você vai olhar para ele depois, e isso acontece milhares de vezes com nossos alunos, tá? Você vai olhar para ele depois e você vai entender o que está funcionando ali. Então essa é a mágica e esse é o legal de aprender a programar, beleza? Então eu espero que esse vídeo tenha clareado um pouquinho sua cabeça quanto a quanto tempo eu preciso para aprender a programar, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo e bye bye, tchau, tchau.